O milagre que mudou a vida de Mariana, quando a fé venceu a dor. Mariana tinha apenas 28 anos, mas já carregava no rosto as marcas de uma batalha que parecia não ter fim. Há 3 anos, ela vivia refém de uma doença que os médicos não conseguiram curar, a aerofagia crônica. Era como se seu corpo se recusasse a funcionar direito. Qualquer refeição, por mais leve que fosse, desencadeava uma dor insuportável no estômago, inchaço, arrotos constantes e uma sensação de que seu peito ia explodir. Os exames não mostravam nada grave. É só estresse, diziam os médicos. Mas Mariana sabia que não era só. As crises a deixavam de cama por dias, incapaz de trabalhar, de sair com as amigas ou até de respirar direito. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a dor sempre voltava, mais forte, como se algo invisível a estivesse consumindo por dentro. O pior não era a dor física, mas a solidão. Os amigos no início solidários começaram a se afastar. Você sempre cancela os programas, dizia uma. Já tentou fazer terapia? Perguntava outra, como se ela não tivesse tentado de tudo: medicamentos, dietas restritivas, acupuntura, até hipnose. Seu namorado, Carlos, que sonhava em casar e ter filhos, começou a questionar. Até quando vamos viver assim, Mariana? Eu te amo, mas não aguento mais ver você desse jeito. As palavras doíam mais que as crises. Ela se sentia um fardo. Foi numa tarde de domingo, depois de mais uma crise que a deixou chorando no chão do banheiro, que Mariana ouviu pela janela o som de uma pregação vindo da Igreja Universal do Reino de Deus, a poucos quarteirões de sua casa. Não era a primeira vez que escutava aqueles hinos animados, as palmas, os testemunhos de pessoas que diziam ter sido curadas, mas dessa vez algo foi diferente. Entre os soluços, ela ouviu uma frase que ecoou em sua alma: Deus não abandonou você. Ele está esperando você dar o primeiro passo. Mariana não era de frequentar igrejas. Criada em uma família católica não praticante, sua relação com Deus era distante, quase formal. Mas naquela tarde, com as forças se esgotando, ela se arrastou até o armário, vestiu a primeira roupa que encontrou e saiu de casa. Não tinha coragem de entrar sozinha, então ficou do lado de fora, encostada no muro, ouvindo. Foi quando uma senhora de cabelo branco, com um sorriso acolhedor, se aproximou. Minha filha, você parece tão sofrida. Quer entrar? Hoje é o dia da sua vitória. Mariana hesitou, mas a dor no peito a empurrou para dentro. O que ela viu a deixou sem palavras. Pessoas de todas as idades, algumas chorando, outras levantando as mãos, todas com os olhos fechados em oração. No altar, o pastor falava com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Há alguém aqui hoje que está sendo consumido por uma doença que os médicos não conseguem curar. Deus está dizendo: chega. Hoje é o seu dia. Mariana sentiu o coração disparar. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, suas pernas tremeram, mas ela se pôs de pé. Uma assistente a guiou até a frente, onde o pastor a olhou nos olhos e perguntou: Qual é o seu nome, filha? Mariana. Ela gaguejou com lágrimas escorrendo. Eu tenho aerofagia. Não consigo comer, não consigo viver. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma fé que Mariana nunca tinha presenciado. Senhor Jesus, quebra essa maldição sobre a vida desta filha. Todo espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. O inimigo roubou sua saúde, mas hoje Deus está devolvendo com juros. Receba sua cura, Mariana. Ela sentiu algo estranho acontecer. Não foi uma luz ou um som, mas uma paz tão profunda que por um instante esqueceu da dor. O pastor então pegou um frasco de óleo e ungiu sua testa. Este óleo foi consagrado para a quebra de maldições. A partir de hoje você não é mais escrava dessa doença. Mariana voltou para seu lugar atordoada. Não sentia mais a pressão no peito. Seria imaginação? Mas quando chegou em casa comeu um pedaço de pão sem medo, e nada aconteceu. Nenhuma dor, nenhum inchaço. Ela chorou de joelhos no chão da cozinha, agradecendo. Mas o pastor havia avisado: a fé sem obras é morta. Você precisa persistir. Mariana começou a frequentar a igreja todos os dias. Participou da corrente de oração das 12 horas, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Levou seu dízimo e ofertas com alegria, entendendo que a prosperidade não era só financeira, mas espiritual. Nas vigílias de sexta-feira, ela orava até tarde, declarando: Eu sou curada. Mesmo quando a dor tentava voltar nos primeiros dias, ela se apegava à palavra do pastor: O inimigo vai tentar, mas você já venceu. O verdadeiro teste veio no culto da Fogueira Santa, uma noite de orações intensas onde o fogo espiritual queima tudo o que não vem de Deus. Mariana foi ao altar mais uma vez, desta vez com uma fé inabalável.
O pastor a chamou para dar seu testemunho. Há 3 semanas, eu não conseguia comer sem dor. Hoje estou aqui para dizer que Jesus me curou. Ela falou com a voz trêmula de emoção. Eu era escrava, mas agora sou livre. A igreja explodiu em glórias a Deus. Carlos, que havia sido convidado por ela, estava lá, de olhos arregalados. Depois do culto, ele a abraçou chorando. Mariana, eu vi algo real aqui. Não é religião, é poder. Hoje, 1 ano depois, Mariana não só está completamente curada, como se tornou uma serva fiel na Igreja Universal. Ela ajuda na campanha dos 70 discípulos, levando esperança a outras pessoas doentes. Seu relacionamento com Carlos foi restaurado, e eles agora planejam um casamento. Mas o maior milagre, ela diz, não foi a cura física, foi entender que Deus não a havia abandonado. Ele só estava esperando ela crer. Muitas pessoas desistem porque não veem o milagre na hora, ela testemunha sempre que pode. Mas Deus tem o tempo certo. O que Ele pede é que a gente não pare de lutar, não pare de orar, não pare de acreditar. Porque a fé não é só para os fortes, é para quem decide não desistir. E assim, a história de Mariana se tornou mais um testemunho vivo de que na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. 1 ano depois do seu milagre, Mariana recebeu um convite que nunca esperava. O bispo da sua região a chamou para participar de uma reunião especial com outros obreiros e servos que haviam vivido experiências sobrenaturais na igreja. Era um encontro para fortalecer a fé daqueles que ainda estavam na luta, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, Ele opera maravilhas na vida de quem o busca de verdade. No dia da reunião, Mariana subiu ao púlpito com o coração acelerado, mas com uma paz que só quem já viu a mão de Deus pode ter. Ao seu lado, estava um homem que havia sido curado de um câncer em estágio terminal depois de participar da campanha de Israel, uma jovem que superou a depressão após uma sessão de descarrego, e um casal que reconquistou o filho que estava nas drogas graças às orações na corrente do deserto. Cada um tinha uma história diferente, mas todos carregavam a mesma certeza: Deus não falha. Eu vim aqui hoje não só para contar o que Deus fez por mim, mas para dizer que Ele quer fazer por você também, Mariana começou, olhando nos olhos de cada pessoa na plateia. Muitas vezes a gente acha que o nosso problema é grande demais, que já tentamos de tudo e nada adianta. Mas eu também achei isso. Cheguei a pensar que minha vida tinha acabado quando os médicos disseram que eu não ia mais andar. Ela fez uma pausa, engolindo a emoção. Mas Deus não olha para o que os homens dizem. Ele olha para o que a gente acredita. Enquanto falava, ela notou uma mulher na segunda fileira chorando baixinho, segurando um lenço entre os dedos. Era Dona Marta, uma senhora que frequentava a igreja havia meses, mas ainda não havia recebido a resposta que tanto pedia, a cura do marido, acamado há 2 anos depois de um AVC. Mariana sentiu o Espírito Santo tocando seu coração e, sem hesitar, desceu do púlpito e foi até ela. Dona Marta, o senhor acredita que Deus pode curar o seu marido? Perguntou, segurando suas mãos. A senhora enxugou as lágrimas e balançou a cabeça com voz trêmula. Acredito, minha filha. Mas já faz tanto tempo. Às vezes fico com medo de estar pedindo demais. Mariana sorriu, lembrando das suas próprias dúvidas no passado. Deus não se cansa de nos ouvir, e Ele não mede o tempo como a gente. O que parece demorado para nós, para Ele é só mais um passo até a vitória. Então, com autoridade, ela declarou: hoje o Senhor vai ver o milagre do seu marido. Não é amanhã, não é semana que vem. É hoje. A plateia inteira se levantou em oração. O bispo ungia as mãos de Mariana com óleo e, juntos, eles foram até a casa de Dona Marta, onde seu marido, seu Antônio, estava deitado, sem conseguir sequer mover um braço. Ao entrarem no quarto, Mariana colocou a mão na testa dele e começou a orar com uma fé que contagiou a todos. Em nome de Jesus, eu determino que este corpo se levante, que os nervos se restaurem, que a força volte, que a vida de Deus flua agora. Sua voz ecoava com uma convicção que só vem de quem já viu o impossível se tornar possível. De repente, seu Antônio mexeu os dedos. Devagar, como se estivesse acordando de um sono longo. Depois, dobrou o braço. E então, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele tentou se sentar. Dona Marta gritou, cobrindo a boca com as mãos, enquanto o marido, com esforço, mas com determinação, se apoiou nos cotovelos e finalmente se levantou da cama. A casa virou uma festa. Vizinhos que ouviram os gritos de alegria vieram correr para ver o milagre. Seu Antônio, que não falava direito há anos, balbuciou as primeiras palavras claras. Glória a Deus! Naquela noite a notícia se espalhou pela cidade. Mais pessoas começaram a buscar a igreja, não por curiosidade, mas porque viram com seus próprios olhos que Deus ainda opera milagres.
Mariana, que antes se sentia sozinha em sua dor, agora era instrumento nas mãos de Deus para trazer esperança a outros. Carlos, seu noivo, sempre a acompanhava nessas visitas. Ele, que antes era cético e distante, agora orava com uma fé que surpreendia até a ele mesmo. Eu via você sofrer e não entendia por que Deus permitia, ele confessou uma vez. Mas hoje eu sei, era para a gente aprender que a fé não é só para os momentos fáceis. É para quando tudo parece perdido que Deus mostra do que ele é capaz. O casamento deles foi simples, mas cheio de significado. No altar, Mariana segurou as mãos de Carlos e disse: Deus não só me deu a cura. Ele me deu você de volta, me deu um propósito, me deu uma família na igreja. E o mais importante, me ensinou que o milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente se torna no processo. Hoje Mariana e Carlos lideram um grupo de oração para pessoas com doenças crônicas. Eles não prometem curas instantâneas, mas ensinam uma coisa que aprenderam na dor. A fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando a gente não enxerga o caminho. E assim, a cada testemunho, a cada vida transformada, a igreja continua sendo um farol de esperança. Porque milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus ainda fala, ainda age e ainda ama, bastando que a gente, como Mariana, decida não desistir. Naquela mesma semana, enquanto Mariana e Carlos preparavam o encontro do grupo de oração, uma jovem chamada Larissa entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, uma depressão profunda que a fazia sentir como se estivesse afundando em areia movediça. Os remédios ajudavam pouco, as palavras de ânimo soavam vazias, e a solidão era sua sombra mais fiel. Até que numa tarde de desespero, ela ouviu um irmão da igreja falar sobre o grupo de Mariana e Carlos. Lá eles não julgam, eles oram, disseram-lhe. E foi isso que a fez cruzar a porta do templo com as últimas forças que tinha. Larissa sentou-se no fundo, de cabeça baixa, apertando um lenço entre os dedos. Quando Mariana começou a compartilhar sua própria história, das noites no hospital, do medo de não ver o filho crescer, da cura que veio quando ela já não tinha mais esperança, Larissa sentiu algo estalar dentro dela. Não eram palavras bonitas, era verdade crua, mas envolta em uma paz que ela não conhecia. Quando Carlos falou sobre como Deus o sustentou nos dias em que a fé de Mariana vacilava, Larissa percebeu que pela primeira vez em anos, queria acreditar que aquilo também poderia ser real para ela. No final da reunião, Mariana se aproximou com um sorriso que parecia entender tudo sem precisar perguntar. Posso orar com você? Disse, colocando a mão no ombro de Larissa com uma delicadeza que fez a jovem chorar antes mesmo de responder. Não houve promessas de cura imediata, nem frases clichês. Mariana apenas sussurrou: Senhor, segure a mão dela como segurou a minha. Mesmo que ela não sinta agora, tu estás aqui. E Larissa sentiu, não uma mudança mágica, mas uma pequena brasinha acender onde antes só havia cinzas. Nos meses seguintes, Larissa voltou. Não todos os dias com ânimo, às vezes ainda com os olhos inchados de chorar, mas voltou. O grupo se tornou seu refúgio. Aos poucos, ela começou a ajudar a organizar os cafés depois das reuniões, a anotar os pedidos de oração dos outros, a sorrir quando via Mariana abraçando alguém novo que chegava quebrado como ela chegará. Um dia, enquanto arrumava as cadeiras, Carlos lhe disse: Você sabe que Deus não te trouxe aqui só para você receber, não é? Ele quer usar suas mãos também. Larissa olhou para as próprias mãos, marcadas por noites de angústia, e pela primeira vez enxergou nelas um propósito. Foi numa quarta-feira comum que o milagre de Larissa se tornou visível, não com trombetas nem holofotes, mas no silêncio de uma escolha. Ela chegou ao grupo com um papel na mão, sua carta de demissão do emprego que a sugara a alma por anos. Consegui outro trabalho, anunciou com a voz trêmula. Não paga tanto, mas não me faz sentir vazia. O grupo aplaudiu, e Mariana a abraçou forte. Isso não é sorte, minha filha. É Deus reconstruindo, ela disse. Larissa sabia que era verdade. Não porque a depressão tinha sumido como mágica e alguns dias ainda eram difíceis, bate porque agora ela tinha algo que não tinha antes, uma comunidade que a amava, uma fé que crescia devagar mais firme, e a certeza de que mesmo nas trevas, havia uma luz guiando seus passos. E assim como Mariana e Carlos, Larissa aprendeu que milagres raramente vêm como a gente imagina. Às vezes eles chegam na forma de um abraço no momento certo, de uma porta que se abre quando todas as outras se fecharam, ou de uma coragem que nasce onde antes só havia medo. Na CCB, entre hinos e orações, essas histórias se multiplicavam. Porque Deus não muda só as circunstâncias, Ele muda pessoas. E pessoas mudadas mudam o mundo ao seu redor, mesmo que seja um coração de cada vez.
Naquela mesma semana, enquanto Larissa ainda se adaptava à sua nova rotina na igreja, um jovem chamado Rafael chegou pela primeira vez à CCB. Ele não veio por vontade própria, foi quase arrastado por um amigo de infância, que não aguentava mais vê-lo se afundar. Rafael tinha apenas 23 anos, mas carregava nas costas o peso de um vício que o consumia há anos. As drogas já tinham levado seu emprego, sua família e, aos poucos, sua vontade de viver. Ele entrava na igreja com os olhos baixos, as mãos trêmulas e o coração cheio de desconfiança. O que eu estou fazendo aqui? Pensava enquanto os irmãos cantavam com entusiasmo. O culto seguia e Rafael se sentia cada vez mais desconfortável. Até que, no meio de uma oração, ele sentiu algo estranho, uma espécie de calor no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. Não era dor, mas uma sensação tão forte que o fez abrir os olhos de repente. Foi então que viu, do outro lado do salão, um homem mais velho olhando fixamente para ele. Não era um olhar de julgamento, mas de uma tristeza profunda, como se aquele homem conhecesse cada uma de suas feridas. Rafael desviou o olhar, envergonhado, mas não conseguiu esquecer aquela imagem. No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, o mesmo homem se aproximou. Meu nome é seu João, disse com uma voz calma. Você é novo aqui, não é? Rafael assentiu, sem saber o que responder. Eu também já estive onde você está, continuou seu João, baixando a voz. Sabe, filho, a gente acha que está sozinho, mas Deus nunca desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Rafael queria acreditar, mas o ceticismo falava mais alto. Já tentei parar antes. Não adianta, murmurou. Seu João não discutiu. Só colocou a mão no ombro do rapaz e disse, vem amanhã cedo. Vamos conversar. Rafael quase recusou, mas algo naquele homem, talvez a sinceridade, talvez a paz que emanava dele, o fez aceitar. No dia seguinte, seu João levou Rafael para um canto tranquilo do pátio da igreja. Não houve sermões longos nem promessas vazias. Em vez disso, o velho irmão contou sua própria história, como tinha sido alcoólatra por décadas, como tinha perdido a família, como tinha chegado a CCB arrastado, assim como Rafael. Mas aqui, disse ele, apontando para o chão, aqui eu encontrei gente que não me deixou cair de novo. Eles oraram por mim quando eu não tinha forças para orar por mim mesmo. Rafael ouvia, e pela primeira vez em anos, sentia que alguém realmente entendia. Não era só compaixão, era identificação. Seu João não estava ali para julgar, mas para estender a mão. Você não precisa se livrar disso sozinho, disse ele. Deus não tira o fardo da gente de uma hora para outra, mas Ele dá a gente para carregar junto. E isso, meu filho, já é um milagre. Os dias seguintes não foram fáceis. Rafael ainda sentia a tentação, ainda tinha noites de insônia, ainda olhava para o espelho e via um fracassado. Mas agora, toda vez que a vontade de usar batia forte, ele ligava para seu João ou ia até a igreja, mesmo que fosse só para sentar nos fundos e ouvir os hinos. Os irmãos não o pressionavam, não faziam perguntas constrangedoras, apenas o recebiam com um sorriso e um Deus te abençoe. Até que numa tarde de sábado, depois de um culto de jovens, Rafael se encontrou no altar, chorando como nunca tinha chorado antes. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio. Algo dentro dele tinha se quebrado, aquela coisa dura que o mantinha preso. Ele não sabia explicar, mas sentia que naquele momento, uma corrente tinha sido cortada. Não era o fim da batalha, mas era o começo de uma vitória que ele não conseguiria sozinho. Quando se levantou, seu João estava ao seu lado com os olhos brilhantes. Agora você entende? Perguntou baixinho. Rafael assentiu, enxugando o rosto. Isso aqui não é religião, meu filho. Isso aqui é família. E família não desiste de ninguém. E assim como Larissa, como Mariana e Carlos, Rafael descobriu que o milagre não era a ausência da luta, mas a presença de Deus no meio dela. Não era uma cura instantânea, mas uma mão que o segurava toda vez que ele tropeçava. Na CCB, ele aprendeu que a transformação não vem de um dia para o outro, vem de pequenos passos, de orações sinceras, de irmãos que se importam e de um Deus que nunca vira as costas. Porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. E ali, entre aqueles muros, Rafael estava começando a viver de verdade. O milagre completo. Anos depois, Rafael olhava para o espelho e já não via o mesmo homem quebrado que entrará naquela igreja pela primeira vez. As cicatrizes ainda estavam lá, em algumas no corpo, outras na alma, mas agora eram sinais de uma batalha vencida, não de uma derrota. O vício que o consumia havia sido substituído por uma paz que ele não sabia que existia. Não foi de um dia para o outro. Foram recaídas, lágrimas, noites em claro e mãos estendidas quando ele pensou que não merecia mais ajuda.
Mas seu João estava certo. Família não desiste de ninguém. O verdadeiro milagre não foi a ausência da dor, mas a coragem de enfrentá-la sem estar sozinho. Foi a irmã Mariana que o levou para casa quando ele não tinha para onde ir. Foi o irmão Carlos que o ensinou a trocar a vergonha por gratidão. Foi Larissa que, mesmo com suas próprias lutas, orou por ele todas as manhãs. E foi Deus que, em vez de tirá-lo do fogo, entrou nele ao seu lado. Agora, Rafael era quem estendia a mão para outros que chegavam perdidos. Não é sobre ser perfeito, dizia, repetindo as palavras que um dia o salvaram. É sobre ser sincero. Deus não quer seus tropeços, Ele quer seu coração. A lição que ficou. O milagre não é a ausência do problema, mas a presença de Deus dentro dele. Às vezes a resposta não é um raio de luz, mas uma voz suave que sussurra, eu estou aqui. E isso basta. A vida não se transforma num instante, se reconstrói em escolhas, em confiança, em deixar-se amar mesmo achando que não merece. E assim, entre aquelas paredes simples, Rafael aprendeu que milagre não é o que nos tira da tempestade, mas o que nos ensina a dançar na chuva.